Olá, escovistas! Então, hoje o nosso bate-papo é para você que, assim como a gente, passa pelo dilema da contratação. Seja ele de mão de obra especializada ou iniciante. Bora escovar essa ideia com a gente? Então, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela que é a minha xará, dona da marca que é referência em moda fitness, beach. E ela cria todos os modelos da Shallow. Super divertida, dona de um coração que nem cabe nela, né? Ansiosa, super criativa e inquieta. Sem dúvida, conversar com a Sheila vai ser um prazer imenso. Se eu deixar, né? Que ela contagia a gente com tanta alegria e amor que tem pelo trabalho. E ele agora, então, que já está há 15 anos vendendo sapatos da Zane Barcelos e 4 anos vendendo sapatos da Meu Sapato Preto, que superou uma pandemia, passou por várias crises econômicas, empreendedor da Escola da Vida, com 2 graduações pela metade em que publicidade. Exemplo, né? Eu também. Publicidade e propaganda e gestão comercial. Pai do Conrado, que há 2 anos orgulha a todos por sua paixão pela vida. Super apaixonado por conectar pessoas através de sapatos, por desenvolver maneiras diferentes de encantar clientes e por fazer a diferença no mundo através do seu negócio. Ele é Matheus Barcelos. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós que gente. agradecemos. E para aproveitar né? para parabenizar pelo projeto também. Né? Muito Exatamente. bacana essa iniciativa. Obrigada, gente. Então, bora lá escovar as nossas ideias com vocês. Então, primeiramente, a gente queria que vocês contassem para nós um pouco da história das marcas, né? E como foi a evolução, as dificuldades encontradas aí na trajetória de cada uma das marcas. Quem começa? As primeiras damas. Aqui gosta de Depois, falar se pouco. sobrar algum tempo, eu É. falo alguma coisa. Eu né? prometo que eu vou me controlar. Um cafezinho, Matheus. Claro, eu tenho que estrear minha xícara. Foi esperado esse momento. Chegou a hora. Tava ali algumas semanas olhando ela em cima da minha mesa. Mas o que mais me surpreendeu na apresentação foi dizer que tu tem 2 faculdades inacabadas. Eu também. Olha, Incrivelmente. De direito, tá? Até a metade. E depois 1 semestre faltando de gestão comercial. eu também fiz gestão comercial. Não, Unicinos, Na verdade, você fez? quase. Eu fiz, né, mas não terminei. Eu também, Eu também. Mas assim, tivemos toda a experiência do curso. Só É isso faltou um aí. diploma, É que isso fique bem claro. Eu falo em casa, assim, quando eu me aposentar, querer parar de trabalhar, daí eu vou voltar. Mas tu tá se aposentando? Falta tempo eu ainda. tô. Mas é só para fazer a festa de formatura. Eu não me imagino aposentada, eu acho que eu me imagino bem velhinha trabalhando. Vocês também, eu acho. Duvido. Bom, vamos falar um pouco Conta lá, então de como começou a Shallow. Eu trabalhava 20 anos na área do calçado, como Matheus. A minha família toda era da área do calçado. Meu pai, mãe, irmãos, todo mundo. E trabalhei 20 anos vendendo forma para calçado. Até a fábrica que eu trabalhava fechar. Eles abriram a gaiolinha e a Sheila não tinha mais como sair lá de dentro, porque nunca tinha feito outra coisa na vida. E foi quando eu e o Alex começamos a conversar de querer empreender algo, mas algo que se conectasse comigo, porque eu vendia formas, fiz aquilo com muita excelência, trabalhei como se fosse o meu lugar, a minha empresa mesmo, minha, e me doei muito lá e aprendi muito, porque toda a experiência que eu tive profissionalmente foi só com eles, né? E surgiu a ideia de fazer biquínis. Eu não tinha noção do que era fazer confecção de biquínis, porque a minha vida toda eu só tinha vendido formas para calçado. Mas eu mergulhei dentro daquilo e fui atrás e realmente eu vi que era um nicho em evolução todos os anos, principalmente no Brasil, porque o biquíni, dentro e fora do Brasil, é um desejo mundial, assim. Todo mundo diz, um biquíni brasileiro é uma joia, fora do país também. Então, comecei pelos biquínis. E trabalhando em casa, eu pensei que eu ia fazer algo assim super humilde.
Meu marido ia para o trabalho dele, eu ia ficar ali na internet trabalhando e, de vez em quando, desenhando alguma coisa e postando e vendendo no varejo, bem tranquilamente, levando minha vida tranquilamente. E daí eu descobri que empreender não tem nada a ver com isso. Primeiro, foi 1 ano quase dentro da minha casa, sendo que não tinha mais lugar para colocar rolo de tecido. Os vizinhos indignados, porque eu moro num apartamento, então nem poderia estar recebendo esse material todo lá, porque era um condomínio, assim, residencial, né? E eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu preciso sair daqui de dentro, porque não ia ter mais como eu ficar lá. Mas eu ia empurrando com a barriga, até que um dia o Alex, meu marido, falou: Sheila, não dá mais, eu acho que chegou a hora de a gente dar um próximo passo. E eu, com muito medo ainda, fui para casa da minha irmã, porque a minha irmã tinha uma casa enorme lá, ela tinha uma sala enorme, que inclusive o espaço da sala dela era maior ainda que o espaço onde a gente está hoje, a Shella. Sim, era muito grande. E a gente foi para lá. E foi evoluindo e crescendo muito rápido, e a gente contratando pessoas e sempre contratando um atrás do outro. Só que quando chegou a pandemia, a gente estava dentro da casa de uma pessoa. Então, eu não poderia ficar lá dentro. Só que a gente não tinha noção de como o que ia se tornar a pandemia. Então, a gente não sabia. A gente aluga um espaço, vai para um lugar, fica aqui, fecha tudo. A gente não sabia o que fazer. Só que estava bombando. E cada semana da pandemia que passava, a Shallow crescia mais e mais e mais e mais e mais. Os 2 primeiros anos da pandemia, claro que a gente tem que considerar que eram partindo de um faturamento zero, né? A gente cresceu 400%. Então, assim, foi algo surreal. Então, eu não tive medo. No meio da pandemia, onde todo mundo estava trancado, a gente alugou um espaço, meteu a cara e realmente formalizou a Shallow, então, de uma maneira realmente formal. E desde então, meu marido acabou saindo da área dele, que ele trabalhava em companhia de exportação, também veio trabalhar comigo. Hoje, eu digo que nós somos, sim, uma empresa familiar. A gente priorizou isso de uma maneira, não é fácil, né, ter todo mundo junto. Eu acho que é muito mais difícil, mas a gente prioriza ensinar os filhos a entender qual é o processo, porque aquilo ali é deles também. Então, são 4 anos apenas, mas a cada ano que passa, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, e sempre tentando ensinar e puxar os filhos para aprender aquilo ali junto. Porque em algum momento eu tenho certeza que eles vão voar e não vão estar mais ali. Mas, pelo menos, a base do que eles vão ter profissionalmente, eu sei que a gente vai poder ter dado para eles. E mesmo que eles não sigam na mesma área, o aprendizado é completo, né? Exatamente. Desde de como lidar com pessoas, equipe, venda, estoque, enfim. Tudo. Então, é amplo. Né, eu digo para o meu filho que ele atende muito o WhatsApp e o direct, né? Ele tem 15 anos. E ele atende, eu digo, tu está atendendo mulher, né? Então, tu vai ser capaz de fazer qualquer coisa na tua vida. Cara, se tu conseguir ter jogo de cintura com mulher, tu vai ser capaz de qualquer coisa. Não vai ter medo de mais nada na vida. Isso é uma verdade. Então. E aí, Tu também, né, Matheus? A mesma coisa. Também só mulher, né, praticamente. Legal, então. legal. Baita case, eu estava escutando aqui, tem muita sintonia com muitos capítulos da nossa jornada também, sabe? A gente também é uma empresa familiar, né? A fábrica, a Zane Barcelos, até a gente deu o nome da mãe para a nossa fábrica. Vem de forma para Zane Barcelos. Olha aí, estamos começando a construir muita conexão aí, bacana. E a gente também é uma empresa familiar, né? Então, e quando nasceu a fábrica, né, eu sempre gosto de contar um pouquinho dessa história, porque a nossa empresa ela sempre foi movida a atravessar momentos complicados. Né? Então, a gente nasceu em 2008, naquele momento que eu acho que foi a última grande crise calçadista aqui na região. Né? E um pouquinho antes, a nossa família tinha ido se mudar, a gente se mudou para o Nordeste, atrás de emprego. Enfim, meu pai sempre trabalhou em cargos mais altos, assim,
do ponto de vista industrial, né? Ele chegou a morar na China também, não? Na China, Na a gente, China não, Nordeste proposta mesmo. teve um monte, mas a eu gente achei que escapou. ele tinha... Daí a gente foi para o Nordeste, e a gente não se adaptou como família, né? Então, quando a gente tomou a decisão de voltar para cá, as fábricas também não existiam naquela época, né? Então, assim, era o momento e beleza. Então, o que vamos fazer? Brasileiro, né? Vamos empreender. Né? Beleza. E assim começou a fábrica. Então, em abril de 2008. A gente completou 15 anos agora, recentemente. E então a gente nasceu naquele período super complexo ali, né? Enfim, foi crescendo na sala de casa ali, tinha um porãozinho lá que a gente produzia, escritório, não tinha, enfim, é uma confusão bonita, assim, mas eu acho que todo início de empresa é dessa maneira. É muito bom. A gente, é dessa maneira. E a gente registrou isso tudo, fotografando, filmando importante. todos esses momentos. Vocês vão precisar depois, disso aí para o museu futuro, daqui a um exato. tempo. É muito legal isso. E eu, na época, eu tinha 17 anos, né? E então, o pai e a mãe começando o negócio ali, e, enfim, eu não sabia nem muito bem o que eu queria da vida ainda, né? Pô, o Matheus lá, eu tinha minha banda de rock, coisa nada. Eu acho que foi um presente para o mundo, assim, aquilo não ter ido aí em frente. Né? E, enfim, então ali eu fui descobrindo e aprendendo muita coisa, né? Eu sempre falo que eu comecei direto da direção da empresa, né? Porque eu era o motorista, então eu pegava a direção e aí ia atrás. Gente, aquela experiência foi incrível, porque eu aprendi todos os componentes que precisam para fazer um sapato. Provavelmente fui buscar fórmula alguma vez na vida naquela época. Então, beleza, mas o início sempre é assim, não existe negócio, não existe carreira que comece no auge, sabe? Não existe. Então, mas é uma vivência muito bacana. E, enfim, o negócio cresceu, explodiu, daí a gente já viveu de tudo, assim, desde crescer rápido e ver os problemas de uma empresa que cresce rápido, enfrentar uma grande crise. Em 2014, nosso negócio foi a primeira vez que a gente passou por um período de muita dificuldade. Depois, lá em 2015 e 2016, que foram anos de grandes crises no Brasil, né? Foram momentos que a nossa empresa teve momentos muito bons. Então, isso sempre foi um pouco contraditório. Até chegar em 2018, né? Que foi onde que chegou esse capítulo que a gente vive hoje, que é Meu Sapato Preto. Eu falo 2018, mas na verdade começou em 2019. 2018 foi quando a gente a gente sempre trabalhou muito com planejamento estratégico, enfim, olhando muito, projetando cenários e olhando para dentro do nosso negócio e projetando o que está acontecendo no mercado. E lá em 2018, eu só tive uma passagem fora do nosso negócio, que foi quando eu trabalhei na prefeitura como secretário, né? Imagina, com 24 anos era secretário de desenvolvimento. Obrigado, prefeito, pela oportunidade, foi uma grande experiência, eu acho que foi um trabalho muito legal, tenho muito orgulho de tudo que a gente fez, mas aquilo ali não era para mim. Né? Então, 2018, quando experiência, conhecimento, vivência, foi muito bacana, mas o único trabalho que eu tive fora da empresa foi aquele ali. Em 2018, quando eu voltei para dentro da empresa, a gente olhou para dentro do nosso negócio assim, e eu falei para meu pai, da maneira como a gente trabalha hoje, nosso negócio não vai existir mais. Simples assim. Não dou 5 anos, não vai existir mais. Porque a maneira como a gente fazia as vendas da produção da fábrica, ela é um modelo de negócio que hoje eu considero assim, que não tem tanto futuro assim. Né? Então, dentro dos modelos de negócio aí que existem dentro da indústria calçadista. E ali, então, a gente olhou, temos que criar algo novo. Começou assim, criar algo novo. Não sabia o quê? Daí o pessoal às vezes pergunta, meu sapato preto, que ideia maravilhosa e tal. Gente, assim, minha avó dizia, né? Pô, a dor ensina a gemer. É assim, a meu sapato preto, ela nasce um pouquinho dessa necessidade de se reinventar, né, e de vencer momentos difíceis, desafiadores. Porque na época a gente constatou lá, a gente tem muita sobra de couro na fábrica, porque o mercado da moda, você sabe como é que é assim, muda a coleção, material não tem valor mais, né? E a gente tinha na época uma capacidade produtiva ociosa aí que a gente não conseguia preencher em virtude de gargalos aí, padrões do mercado calçadista. Então o nosso negócio novo tem que preencher essas duas necessidades industriais. Né? E daí a gente chegou à conclusão que a única maneira de reutilizar todos os couros que sobravam era retingindo tudo para uma cor só, né?
E daí, como caramelo, por exemplo, não tem padrão, né? Pega lá um cor amarelo, para virar caramelo, vai ficar um caramelo mais escuro, um caramelo mais claro, enfim. E o preto tinha como fazer ter padrão. Então, Preto é preto. preto né? é preto. Preto Não é tem preto. tons de preto. Exatamente, né? A gente combinou, né? Não foi Preto é combinado. preto. E daí, beleza. Então, do gargalo, da maneira como produzir, viabilizar a produção disso numa cor só, a cor viável era preto. E, né, fui olhar lá para dentro dos pedidos dos meus clientes da fábrica lá, Maioria preta. 40% da compra é preto. Opa, tem coisa aí. Então, acho que os horizontes aí se alinharam. Né? Então, nasceu daí meu sapato preto. No início era só sapatopreto.com.br, tá? A ideia original. Daí, nas primeiras pesquisas que eu fiz, assim, a mulherada não gostou muito. Aí foi para numerologia, fez a Pesquisa. a pesquisa, botou lá as letrinhas e tal. Isso, daí a gente começou a estudar, daí eu estudo muito neuromarketing também, daí a gente ficou entre amo sapato preto e meu sapato preto. Mas daí o meu tem um negócio de apropriação, e mulher gosta de Mulher dizer que o gosta sapato disso. é É seu. meu. Né? Então, assim, beleza, agora o sapato é teu. Então, é meu sapato Meu preto. sapato preto. Isso aí. Então surgiu daí, né? E beleza, no 7º mês depois que a gente botado o site no ar, veio pandemia, eu acho que para quem é empresário, assim, olha, para quem é empresário e passou da pandemia continuando sendo empresário, Guerreiros. Sim. gente, Vitoriosos. Verdade. não tem nada que vai acontecer no mundo, no Brasil, no estado, na cidade, nos próximos anos, décadas, séculos, que a gente não vai conseguir vencer. É isso aí. Porque aquilo ali foi um cenário Surreal, né? surreal, assim, os desafios surreais. E o crescimento da meu sapato preto fez com que a fábrica conseguisse atravessar esse período. Então, foi Histórias na hora certa e no lugar certo, bem dizer assim. Né? A gente Sim. cresceu 10 vezes em 10 meses naquele período ali, foi incrível. E era uma loucura, a gente chegando assim, eu contratava uma pessoa numa semana, na outra já era promovida, porque já tinha outra chegando. Sim, e era, isso aí. Coisa boa. Sei. foi um momento gostoso também na história. E entrando então nessa questão de contratação, como que funciona para vocês esse processo, assim, para vocês, para Sheila também? Vocês têm facilidade de contratar pessoal para equipe, enfim, como que Caiu a linha aí. Passou a empolgação. Pois Não é. só difícil contratar, como conseguir com que essas pessoas permaneçam no trabalho. Elas não permanecem por muito tempo. Eu vejo, e isso é uma coisa que a gente está lá no salão muitas vezes e a gente troca essa experiência exatamente sobre isso, sobre... é uma preocupação muito grande de não ter pessoas que queiram aprender. Eles não querem. Então, eu entendo assim que não é por falta de oportunidade, é que eles não querem aprender. Eles acham melhor, às vezes, ficar em casa, na frente do computador. Eu sei porque eu tenho um adolescente em casa. O sonho da vida dele, que nem eu falei, daqui a pouco ele vai voar, não é ficar lá até esse momento, né? Ele quer trabalhar na área de finanças, né? Na frente do computador dele, que nem eu falei. Então, assim, eu vejo muito isso nos adolescentes de hoje, nos jovens de hoje. Eles não querem essa experiência Passar de por todo passar o por um processo. processo. Que eu tive isso muito de casa. Porque nós vemos todos, na minha casa, a base sempre foi o calçado. Então, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na fábrica de formas, eu terminei meu ensino médio, meu pai me perguntou: tu vai trabalhar no Schmidt Irmãos? Já começa a segunda. Ou tu vai arrumar um emprego? Tipo, eu ia e automaticamente cair lá no mesmo lugar que todos os meus irmãos estavam trabalhando, eu ia cair lá também. E eles chegavam em casa e só falavam coisas pesadas sobre o trabalho na época, sabe? E eu pensava assim, meu Deus, mas não é isso que eu quero para mim. Mas eu preciso de um trabalho, senão na outra semana eu vou ter que estar dentro do Schmidt Irmãos. E acabei escolhendo a área do calçado também, que era as formas para o calçado. Mas como eu sou ovelha negra, eu não fui para o Schmidt Irmãos. Vou trabalhar no calçado, mas Exato. não E fiquei lá 20 anos, né? Por quê? Porque o meu pai sempre me dizia que quando a gente arruma um emprego bom, onde a gente vai aprender, vai evoluir, fica lá, não fica pulando de galho em galho. Fiquei até fechar. Sim. Mas, assim, aprendi muita coisa. Desde o processo lá na injetora,
de uma forma. Nem sabia quando eu entrei lá que sapato precisava de forma, entende? Eu fui aprendendo tudo. Eu trabalhava no escritório, mas eu tinha 17 anos. Então, eu queria... E era uma fábrica que estava começando. Então, se eu queria alguma coisa, uma amostra na frente, eu tinha que pegar aquela caixinha que eu queria do cliente e sair lá dos tornos e indo, fazendo o bico, né? Fazendo o traseiro da forma, fazendo tudo até chegar no final e poder entregar para o cliente. Não foram poucas as vezes que eu chorei, inclusive. E são essas experiências que eu vejo que os filhos da gente não vão ter se a gente não querer isso para eles. E lá na Shallow é a mesma coisa. Esses 4 anos foi uma frequência de pessoas que entraram e saíam, sabe? E eu sempre tentei vender para cada colaborador a ideia da Shallow, fazer com que eles tentassem se apaixonar primeiro pela Shallow, pela marca, pela história. E eu vi que por muito tempo deu certo, só que dentro da área que é a Shallow, precisa ter horário de trabalho, por exemplo, que é uma coisa difícil para os jovens hoje, ter um horário para entrar, ter um horário para sair. Essas coisas eles não querem mais, entende? Eles querem ter o horário deles, trabalhar home office. É um sonho de trabalho, o sonho deles, entende? Só que o processo todo é importante para o resultado final deles e eles não entendem isso. Eu vejo hoje, a gente enxugou muito a Shallow. Eu desci para o Play de novo, porque os 2 primeiros anos eu ajudei, o 3º ano na parte das vendas, né? E o 3º ano eu não trabalhei muito focada nas vendas, porque eu tinha toda aquela parte da criação e tudo que um administrador tem para fazer, que o Alex não estava lá dentro, eu fazia. Então, depois que eu comecei assim a perder a mão das vendas, eu pensei, não, eu preciso voltar para aquilo que eu sei fazer de melhor. E agora é eu quem treino cada uma delas que estão ali, que entra, é eu que treino. É eu que mostro a paixão pela marca. Sim. Porque eu acho que é isso que vende. Se não conseguir vender isso, a pessoa não vai ficar. Sim. É difícil de vender um produto que a gente não acredita nele, né? Exatamente. Então, tem que saber o propósito, a essência, né, da marca. E lá para ti, Matheus. Eu acho que tudo começa nesse ponto, né? Quando tu vai contratar uma pessoa, a primeira coisa que tem que vender é a ideia da tua empresa, o propósito da tua empresa, por que ela existe, né? E uma coisa que eu sempre busco tentar enxergar lá, isso não é uma coisa que é feeling, né? Não existe teoria aqui para explicar, mas eu tento enxergar o brilho no olho, assim, aquele sangue no olho e a vontade de aprender, potencial de comprometimento, né? E a gente precisa entender também que a realidade do mercado mudou muito, né? E a gente está passando por um momento de grande transformação, principalmente no comportamento, na maneira como as relações entre a empresa e o funcionário acontecem, entre a relação que a pessoa tem com o mercado de trabalho, isso tudo mudou. A gente hoje tem home office, tem híbrido, agora está se falando de jornada de trabalho de 4 dias. Então, tem muita coisa acontecendo num espaço de tempo muito curto, né? E, então, a gente tem mudança de comportamento, a gente tem mudança demográfica. Hoje tem menos jovem para trabalhar, né? Assim, hoje a gente começa a ter um movimento do Brasil que na Europa já aconteceu há muitos anos atrás, né? Da mão de obra começar a ter uma baixa disponibilidade em quantidade, né, de jovens para trabalhar. E, em paralelo a isso, aqui na nossa região, daí principalmente agora, a gente contrata 2 perfis de pessoas, né? A pessoa para a fábrica, na verdade são 3. A pessoa para o e-commerce e a pessoa para a loja, né? Para as vendedoras lá em Porto Alegre, que é onde que a gente tem loja hoje. Então, a gente acaba tendo diversos perfis, né? E são demandas totalmente diferentes e perfis de pessoas totalmente diferentes. E aqui na nossa região, por exemplo, se eu vou olhar do ponto de vista da fábrica, a minha geração ela cresceu escutando em casa assim, meu filho vai fazer qualquer coisa da tua vida, menos trabalhar numa fábrica de sapato. Era exatamente essa frase. Eu não escutei isso em casa, tá? Meu pai nunca me obrigou a trabalhar numa fábrica de sapato, mas ele nunca desincentivou. O meu obrigou. Né? Então, assim, tanto que eu sou sapateiro com muito orgulho, assim. Sim. Então, mas a nível geral aconteceu isso.
E não é que fabricar sapato seja uma profissão que não seja digna. A única profissão que não é digna nesse mundo é roubar. Né? Então, assim, então, todas as profissões elas são dignas e elas geram oportunidades. Agora, assim, por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de captação de mão de obra jovem para a fábrica de sapato, porque não há interesse. Né? Mas eu também não julgo, porque eu também não vou querer que o meu filho vá lá passar cola numa fábrica de calçado. Assim, é difícil, mas eu preciso também da mão de obra. Mas eu por outro preciso lado, de alguém lá costurando a minha mas por outro lado, assim, eu falo de oferta e demanda. Oferta e demanda. Né? Hoje tem pouco jovem querendo trabalhar na fábrica de sapato, e sapato todo mundo está nascendo com 2 pés e vai continuar precisando fazer sapato. A vida é oferta e demanda. Hoje a gente paga salários dentro da fábrica de sapato melhores do que em muitas outras áreas administrativas da empresa. Porque é difícil de encontrar mão de obra. E para isso a pessoa precisa ser comprometida, dedicada, né? E enxergar futuro ali. Hoje o nosso gerente de produção ele tem 28 anos. Trabalha com a gente desde os 16. Então é um case de um jovem, né, que se interessou pelo sapato e fez por ele e cresceu. O Gui não tem faculdade, sabe? Tem um salário hoje, fantástico. E dá conta do recado. Sim. Então, esse é um case a ser seguido. Então, tem oportunidades dentro de fábrica também. Agora, se eu vou olhar para os outros desafios assim que a gente tem nas outras áreas, né? Vendedor, acho uma das profissões mais nobres do mundo também, assim, porque, vender é uma arte, né? É mágico vender, né? E então, só que o desafio que a gente tem tido nos últimos tempos, principalmente nos últimos 18, 24 meses, tu abre uma vaga e não aparece candidato. Né? Daí, semana passada, faz 2 semanas, tive que contratar vendedor. Daí eu abri vaga, tinha 12 candidatos, eu faço uma entrevista escrita no primeiro momento, das 12, 4 responderam, das 4 respostas eu não gostei de nenhuma. Né? Daí, mas beleza, é o que tem, vamos marcar a entrevista. Matheus, vocês têm loja física? Sim, a gente tem 2 em Porto Alegre. Isso é um projeto mais novo aí da casa. Daí, beleza, fui lá entrevistar as pessoas, né? Só uma apareceu. Acontece, né? Nossa, gente, acontece? Daí como é que tu vai contratar é que a alguém se a pessoa nem de vai... um vendedor, que é o que eu passo também, que eu preciso lá, eles não querem trabalhar esse horário. Não querem trabalhar, se sentem envergonhados de ter que vender algo. E eu acho muito nobre vender. Tanto que eu não aguentei ficar no administrativo e voltei para a venda, porque eu acho algo muito nobre, não só tu saber vender, porque a venda é uma conexão com a outra pessoa que está do teu lado. Tem uma colaboradora minha, a Alisson, que às vezes ela diz, quando chega alguém para atender, e daí eu fecho a porta, a pessoa foi embora, ela diz, de onde tu conhecia? Não, eu não conhecia. Nossa, tu estava falando com a pessoa como se tu conhecesse ela intimamente. Não, eu não conheço, mas eu fui dando espaço para ela falar da vida dela e eu fui conhecendo à medida que eu fui conversando com ela e vendendo. Foi natural isso. E isso é a venda. É mágico vender, entendeu? Constrói relações, constrói amizades, assim, com o tempo tu vai uma relação começou só numa, vamos dizer assim, uma transação de compra isso e venda, ela vira uma amizade, quando vê tá tomando uma cerveja depois da hora com a pessoa, eu acho fantástico. E é isso aí, sabe? E a gente vende, 90% das nossas vendas são online, não pelo site, mas sim online, de conversar, de ter essa experiência de conversar com a pessoa. E eu fui notando isso, porque a gente faz tráfego pago, né? E acaba vindo todo tipo de pessoas. Por mais que tu... Quando a gente pegou uma agência agora para fazer, e ele perguntou qual era o perfil do meu cliente, né? E o meu cliente, ele não tem perfil. Eu posso vender para qualquer pessoa, entendeu? A pessoa que se conectar com a minha marca, eu posso vender. Então, não tem a ver com o perfil montado. E é isso que acontece. Então, tinha uma demanda de muitas pessoas. E eu fui deixando as colaboradoras fazendo na época da pandemia. E eu fui pensando assim, mas, meu Deus, eu não estou conseguindo conhecer quem são as pessoas que estão procurando. E
e compartilhando momentos ali, porque tá compartilhando um momento, perguntando coisas da minha empresa, da minha marca. E eu disse, a partir de hoje, ninguém mais... Eu sou ciumenta com o Instagram da Shello. Ninguém atende. A única pessoa que hoje eu deixo atender é o meu filho, que eu estou ensinando a ele ser eu digo, um próprio monstrinho, né? Porque ele vai fazer qualquer coisa na vida depois de atender as mulheres. Mas, assim, eu estou ensinando ele da minha maneira, de como eu acho, e a gente debate muita coisa, assim, também, que ele acha, não, acho que tu pode fazer diferente, com o olhar dele, um olhar masculino, mas um olhar de quem convive muito com mulher, de uma outra forma. Então, eu e ele estamos construindo juntos isso. E é muito bom. E eu acho extremamente importante, quando tu for contratar alguém para vendas, a pessoa não precisa ter experiência, mas ela tem que saber se conectar com a outra pessoa. Ontem eu e a Duda estávamos conversando sobre isso, que é tão difícil quando tu vai comprar de uma marca que não entende a tua essência e o teu perfil. Porque aí, como que uma cliente vai chegar para mim, morena, como tu, iluminada, e eu vou dizer para ela assim, não, vamos fazer um platinado, porque é o que está em alta, né? E aí, gente, não funciona. Sim. Né? Então, a gente precisa também, como o Matheus falou antes, ter essa coisa do feeling, de olhar para a pessoa e enxergar o brilho no olho, para onde ela se encaixa dentro da empresa. Porque não adianta eu querer contratar alguém para fazer cílios e ser uma pessoa extremamente agitada, como eu, por exemplo, que não daria certo naquele setor. Trabalho, né? tão Então, a gente vai contratar, às vezes a pessoa vem para uma vaga e tu vê que ela se encaixa dentro de um outro setor da empresa, né? Então, eu acho que isso também é legal quando a gente tem uma empresa que é um pouco mais ampla, porque às vezes poxa, não, essa pessoa acho que tem o dom para aquele setor ali que eu também preciso. E tu vai enxergando isso à medida que vão andando as coisas, né? Pode acontecer, sim. É muito importante a gente, como empresário, ter essa sensibilidade. Então, assim, de tu entender, a gente usa muitos testes, assim, nesse momento da contratação. Teste de perfil comportamental, para mim, é fundamental, assim, porque muitas vezes a pessoa chega, por exemplo, com uma graduação, com um currículo, com uma experiência em determinada área, né? E pingou lá em um monte de empresa. Faz o teste de perfil, não, mas peraí, eu acho que tu tem vocação para isso. Né, ou para aquilo. Né, diferente do que o currículo do que tá no dela E às vezes quem olha talvez de a pessoa fora, só né? não teve a oportunidade de trabalhar naquela Sim. área, sabe? Então, assim, quando começa a ter as pessoas certas nos lugares certos, daí a coisa muda. Muda de figura, anda para frente, né? E assim, como que funciona para vocês essa questão? Assim, encontrei as pessoas certas para os setores certos. A questão da motivação, do treinamento, para conseguir manter essa pessoa dentro da empresa. Né? Como que é feito esse processo? Porque lá no salão eu tenho um pouco de dificuldade em relação a isso, porque as pessoas entram num setor, elas são também empreendedoras, né? A gente trabalha dessa forma. Então, acaba que assim, ela não vai trocar de setor, porque ela faz aquela função. Né? Como que é para vocês isso? Quem vai primeiro, né? Pode ir. Vou deixar tu falar. Vamos lá, então. Eu considero essa questão de permanência, turnover, assim, eu tenho, nos últimos meses, último ano e meio, a gente é uma empresa recente ainda, vamos pensar assim, né? Olhar, hoje a gente separou as operações, embora a gente atue como grupo somando resultados, né? Hoje a fábrica, meu pai e a minha mãe tocam mais o dia a dia lá, e a parte do e-commerce das lojas é gestão das marcas, é comigo, e são atividades diferentes e com desafios totalmente diferentes também. Falo que se eu fosse tocar a fábrica não ia andar nada. Cada um com o seu. Cada um no seu lugar, Isso né? aí. E o pai também fala a mesma coisa se ele fosse tocar a marca. Mas eu vejo muito assim, por exemplo, os jovens, né? Essa geração que está chegando aí. Essa galera tem um lapso temporal, um senso de velocidade para as coisas totalmente diferentes da gente, sabe? Então, assim, enquanto a gente visualizava como um crescimento rápido, fazer uma coisa durante 1 ano, 2 anos, e daí crescer, para essa gurizada são meses. E a gente tem que entender que é uma geração que cresceu com muita informação na mão deles. É muita coisa que acontece. Eles têm acesso a muita informação numa velocidade muito rápida, né? Então, algo que a gente tenta estimular muito assim, dentro da empresa assim, trabalhar com metas de curto prazo. Já entendi que se eu fazer projetos de longo prazo
A gente não tem as celebrações, elas têm que ser constantes, né? Assim, cada atingimento, a meta do dia tem que ser celebrada, a meta da semana tem que ser celebrada. Pequenas conquistas, né? A gente celebrando cada pequena conquista. Outro ponto que a gente trabalha muito forte assim é um acompanhamento muito próximo de tudo que tem que ser feito e que acaba se transformando numa rotina de feedback. Então, toda segunda-feira de manhã a gente tem uma rotina assim de todo o time se reúne, cada setor tem lá 5 minutos para falar do que fez e do que vai fazer na semana. Então, é uma maneira da gente manter todo mundo alinhado, né? E depois a gente faz reuniões mais eu com todos os setores para vamos detalhar esse assunto aqui para terminar a segunda-feira até o meio-dia a gente tem tudo alinhado que a gente vai fazer na semana. E aquilo ali acaba virando um ciclo de feedback. Então, assim, é porque a pessoa, quando chega ali, ela já sabe, né? Eu não posso chegar com as tarefas da semana passada. Tem um compromisso, né? Tem um compromisso. Nós temos a segunda pela manhã também, a gente não abre a Shello para atendimento ao público, mas a gente eu faz achava que em segunda de manhã tu ficava zen, assim. Só para atender a Sheila na segunda de manhã. Só cliente VIP, né? Só o pessoal do Estúdio E que tem folga Estúdio na segunda. o Estúdio E atende na segunda, né? Não, mas realmente a segunda é aquele ponto de equilíbrio da semana. Tu comentou da meta. A meta é uma coisa que ela está muito presente, principalmente para gente que trabalha 90% online, assim, aquilo é quase que diário, né? Eu sempre digo, o Alexa que vem com a meta... Quase de hora em hora, né? Ele vem e diz, tanto... E-commerce é um negócio dinâmico. É um negócio muito... Que nem hoje, né? Dia 28, né? Tá ali, né? Para fechar a meta do mês... E toda hora. Eu sempre brinco e cada que venda comemorada. Nessa data, os vendedores começam a chamar a gente. Olha só, eu vou fechar o pedido aqui, daí vai voltar só dia 10 do mês que vem. Se precisa de alguma coisa, tem que mandar até hoje. Eu digo, tá fechando a meta. É isso aí. Exatamente. Então, é quase que diário. É diário, né? Aquele controle todo. A gente já chegou a ter 9 meninas ali no atendimento, que hoje está suprindo eu, o Gustavo e a Alisson. Sim. Então, assim, eu estou trabalhando mais do que nunca na área comercial, principalmente. Por isso que a gente acabou terceirizando a parte do tráfego pago, porque eu tive que tomar algumas decisões, não conseguia mais fazer tudo, né? Então, eu tive que começar a delegar, e isso sempre foi um problema para mim. Porque eu sou péssima em delegar tarefas. Eu gosto muito de estar ali junto, acompanhando tudo. E eu sei que isso pode ser ruim e bom ao mesmo tempo. Só que dependendo do volume que tu já tá, totalmente diferente do teu volume, né? O meu volume. E a gente não tem a parte de produção dentro da Shello. A gente terceiriza o corte e a costura. Toda essa parte é terceirizado. Então, quem cuida hoje dessa parte é o Alex. O Alex ficou responsável pela qualidade nos ateliês que a gente produz. Uma coisa bem importante que tem a ver com mulher, que eu não sei como funciona lá para ti, mas é toda semana ter lançamento. Não trabalho mais com coleções fechadas. No início, a gente tentou fazer isso e eu sou uma pessoa... muito ansiosa, muito dinâmico. Uma hora eu já sou mulher, né? E ainda sou ansiosa. Uma hora eu estou pensando uma coisa, daqui a 2 minutos eu já quero outra. Então, mulher é assim. Toda semana tem que ter novidade. E funciona muito bem, né? Vocês não amam as novidades toda semana? Toda semana a gente está lá querendo alguma coisa. Fato novo, né? Fato novo. E isso, inclusive, dentro do time, a gente precisa sempre estar criando fatos novos. Para manter a galera engajada. Exatamente. E aí entra de novo esse momento que a gente está vivendo de tudo muito imediato, né? Hoje o que é novidade, amanhã já não é mais, eu já quero coisa nova. Tem que ser criativo. Então a gente entra de novo na questão da equipe, né? Das pessoas virem trabalhar e a gente conseguir manter elas justamente porque elas querem isso. Elas precisam enxergar também na gente essa evolução constante. Mas eu tive pensando essa semana, quando eu fui ler bem sobre o assunto de hoje, que tu faz isso com muita excelência lá. Eu vejo... Não, de verdade. E eu queria ter falado isso.
O que é o Estúdio É? Eu vejo assim que é um lugar onde tu consegue empoderar elas, porque elas trabalham por elas, né? Cada uma tem o seu a sua empresa, digamos, seu MEI, faz o seu trabalho independente. E tu consegue empoderar elas tanto como profissionais que muitas delas voam para os seus próprios negócios. Sim, sim. Que assim, ó, é muito claro. Eu acho que dos lugares que tem salão em Campo Bom, é o salão que eu mais consigo encontrar isso. Aquela coisa assim que a maneira como tu trata elas, tu empodera tanto que elas se sentem capazes de ter o negócio delas. Elas vão ver que não é tão fácil, mas tu empoderou elas para aquilo, porque tu tomar a atitude de empreender, tu tem que ter muita coragem. E tu consegue fazer isso. É que, na verdade, a gente chega àquele momento da vida que a gente começa a perceber que talvez esse é o propósito, né? E foi aí, então, que surgiu esse projeto todo, né? Baseado nesses relatos, nessas pessoas que já passaram pela equipe e que se sentiram, né, capazes e foram adiante com seus negócios. E aí entra, né, o Escovando Ideias. Exato, mas eu fiz essa... A gente sentou aquele dia que entregou o convite e eu realmente parei para pensar nisso. E realmente o Estúdio é isso, entendeu? E se tu olhar as profissionais que saíram e abriram seus negócios, elas estão super bem, obrigado também, entendeu? E tem espaço para todo mundo. Sim, sim. Entende? E com certeza elas têm as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. E isso é uma coisa assim que todas que saíram, eu falei a mesma coisa. Eu disse, tá preparada? Exato. Porque empreender não é fazer exatamente o que a gente faz aqui dentro, né? Exato. Porque eu sempre digo, eu sou cabeleireira, quando me perguntam, qual é a tua profissão? Sou cabeleireira. Então, eu nunca digo assim, né, empresa, enfim. E, às vezes, a Luciana até brinca, diz, eu disse, sim, mas eu sou cabeleireira. Eu comecei sendo cabeleireira, eu ainda sou. E às vezes, Mas vai muito além disso, né? Isso. Então, mas, enfim, essa é a ideia mesmo, né? Que a gente possa incentivar pessoas, né, a descobrirem os seus talentos e seja eles... né, ficando, que nem a Jéssica tá lá no fundo, falando que ela não vai sair, ela vai ficar. Tô no teu bico. Então é isso, assim, a gente poder motivar as pessoas, seja, né, qual for a forma, para ficar, para ir, e que sejam felizes, né, porque tem espaço para todo mundo. Exatamente. E aí, então, agora eu quero saber, que eu acredito que deve ser a parte mais difícil, talvez, de conseguir profissionais para o ateliê. Que os dois têm, né? A costureira ali que faz os teus modelos para os sapatos também. Como é que tá essa questão, esse pessoal, assim? Vocês tá andando legal ou vai embora, é difícil de conseguir de novo? São apenas 4 anos de cello e nós já passamos por 6 tipos de ateliê. 6. Não é fácil. Antes, eu sempre falo que teve o antes do Alex e depois do Alex dentro da cello, porque o olhar dele como administrador, né, ele é diferente. Como é que funciona? Ele é mais faca na bota, né? Eu sou mais o coração, assim. Eu sou mais o marketing comercial, o produto, pegar ele, explicar tudo que ele vai te favorecer no teu corpo quando tu usar e tal. Falar daquilo com amor. Ele consegue ser, né, preciso em tudo, porque ele é um bom administrador, ele serve para isso. Então, quando ele tomou conta do ateliê, tudo mudou, melhorou a minha vida. Minha vida realmente melhorou. Hoje nós estamos com 2 ateliês, um é em Campo Bom, o outro é em Dois Irmãos. O de Dois Irmãos faz moda praia e moda fitness, né? Tranquilamente, tem modelagem lá, inclusive. Então, as coisas malucas que eu penso, eu tenho todo um suporte deles, isso é muito bom. Só que toda semana a gente tem dificuldade lá com entregas. Eu faço pedidos semanais, toda semana. Independente se eu vendi muito ou vendi pouco, eu tenho um compromisso com o ateliê. Nunca foi nada escrito, nada combinado. Mas assim, é um compromisso moral que eu tenho de manter eles, né? Então, toda semana eu faço um pedido, retiro o pedido no final da semana, no início da semana mando outro. Toda semana, há 4 anos. Esse ateliê agora é Dois Irmãos, as pessoas são todas senhoras, bem senhorinhas já.
e não existe gente para substituir elas. Umas estão saindo, estão se aposentando e não tem, simplesmente não tem outras pessoas para botar no lugar. Muito difícil. Realmente, eu vejo assim que, inclusive, a gente está tendo alguns projetos de tentar conseguir parcerias, de fazer peças sem costura para poder Trocar um pouco isso. Infelizmente, né? Porque seria um espaço a mais para poder contratar novas pessoas. Porque eu sempre digo assim, ó, a Shello não é só aquele quadradinho quando tu vai ali, né? É um monte de gente envolvida no processo, né? Desde da compra do tecido, do bojo, da linha. Olha quantas pessoas todas passam por aquilo. Que corrente enorme até chegar numa pessoa. E às vezes para a gente ouvir, tá caro, né? O que é o caro para a pessoa, né? Então, assim, esse de Campo Bom só faz uma da praia. E é bem pequeno. E quando chega no verão, não tem... Não dá conta. Não dá conta. Por causa dos biquínis, não dá conta. E mas talvez é aquela questão que tu comentou antes, assim. Eu não quero que o meu filho... Exato. Porque, assim, é uma geração que está acabando, né? Estão se aposentando as Exato. Tuas, assim. E não vai ter outras para pôr. E não vieram outras novas. Não. Mas, não, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa continuar se vestindo. Exato. Calçado, a gente precisa de gente pra fazer. E aquilo que o Matheus falou, né? Todo trabalho é digno. Então, talvez... E por isso que eu coloco... o Alex também tem 2 meninas, né? E uma delas também, já de 15 anos, também já está trabalhando lá com a gente. E a gente está tentando plantar um pouco desse amor todo que a gente sente pelo processo neles, entende? É a única maneira que a gente vai conseguir, eu acho, prosperar nisso. Se a gente conseguir passar toda aquela necessidade e amor que precisa do processo para eles também, entende? Mas é muito difícil. Eu vejo o Alex, inclusive, está fazendo alguma coisa ainda na área do calçado. E ele não está conseguindo, inclusive, nem fábricas para produzir os pedidos que ele está trazendo de fora, né, do Canadá, para produzir aqui na área do calçado, porque as empresas de calçado estão cada vez enxugando mais. Com certeza é o que tem acontecido, né? Porque já se queimou muito, né, aquela gordura que as fábricas de calçados tinham aqui no Vale dos Sinos. Já foram se queimando com todas as crises, né? Esses anos todos, assim, foi muito cirúrgico, né? As crises que tiveram. E eu vejo que cada vez vai ter menos. O que tu acha? Eu acho que o mercado está mudando. Tu acha? O Vale dos Sinos está melhorando em relação a isso? Eu acho que a gente está num ciclo diferente, né? Assim, nos últimos anos... Tem como produzir calçado lá? Tem. A gente produz. Nossa produção é toda aqui, né? Então, assim, por exemplo, eu acho que a gente está num ciclo hoje da maneira, das iniciativas que vem tendo nos últimos anos, assim, nos últimos 5, 6 anos, eu começo a enxergar o movimento de empresas se reunirem para falar de orgulho de ser sapateiro, né? Coisa que não existia, né? Então, assim, por exemplo, programas voltados à sustentabilidade, da gente se tornar o único cluster do mundo que tem uma cadeia toda certificada com cuidados ambientais, e isso hoje a sustentabilidade é o próximo a próxima bala de prata que tem no mercado, é fazer sustentabilidade na prática. E aqui a gente tem essa grande possibilidade. Agora que tem uma questão de mudança de mentalidade, mindset, assim, tipo, aqueles grandes volumes que nem eram no passado, isso aí não vai existir mais. Aquelas empresas enormes, né? Não existe mais. Isso não vai existir mais a nível de produção, sabe? Então, depósitos gigantes com coisas prontas. Entender. A gente, por exemplo, antes da pandemia, olhando por produção de pares, hoje a gente produz 60% a menos que produzia antes. Né? E hoje o nosso negócio é muito mais saudável do que era antes. Por quê? Porque hoje a gente está num modelo de negócio diferente. Antes a gente vendia de empresa para empresa, num B2B, e hoje 50% da nossa produção é no modelo D2C, direto da fábrica para o consumidor. Eu acredito muito nesse modelo. Eu acho que esse é o modelo que vai levar a indústria para frente. Né? Isso aqui nos possibilita, por exemplo, assim, 50% do faturamento, mas representa somente 25% do volume de pares produzido. Então, possibilita a empresa crescer e valorizar melhor o sapateiro, né? E, consequentemente, conseguir atrair essa mão de obra. Né? Hoje, a fábrica, entre
e equipe interna e ateliês que trabalham para nós, são mais ou menos aí 100 pessoas. Então, assim, não é um negócio tão pequeno mais. Assim, Sim, então, já é grande. Sim. a gente, as coisas estão acontecendo e não vai percebendo, né? E isso que já foi maior. Mas hoje ele é, eu vou dizer, não é maior, ele é menor, mas ele é melhor. Rende melhor. Né? E a gente precisa entender esse movimento. E Mas, assim, não quais são as principais... quantidade, mas sim qualidade, né? Exato. E principalmente, a gente está no movimento agora, assim, mais voltado para aproximar cada vez mais o consumidor da fábrica. Direto né? Então, com a pode ver, fábrica. assim, a gente trabalha muito conteúdo, assim, mostrando a galera que faz, assim, porque... Pô, a galera, daí entender do produto, entender daquilo que tu faz e tu falar isso para o cliente, pô, isso é fantástico, isso é o falar orgulho, com orgulho, né? daquilo que tu tá fazendo, tá entregando para o consumidor. Tu falar do teu trabalho, pô, é fantástico. Assim, Sou eu que faço esse produto. Né? E tu amar aquilo que faz, né? Então a gente tem incentivado muito isso e a nossa galera, lá tá todo mundo blogueiro lá na empresa. É lindo, né? É lindo de ver. Então assim, e isso é uma coisa que para o jovem, assim, pensa, pô, início de carreira. A pessoa não sabe muito bem do que vai fazer da vida, né? Gente, vai trabalhar numa fábrica de sapato. Tu vai entender toda a engenharia industrial que funciona. Para qualquer outro negócio. Trabalha 4, 5 anos lá, a gente vai entender tudo que precisa. Depois se quiser fazer outra coisa, enfim, tu vai ter uma bagagem fantástica. Né? E assim, não existe assim, para tudo ter um cargo de gestão, para ti assim, se desenvolver numa área, vamos dizer assim, que exige um conhecimento maior, tu precisa entender do produto, precisa entender como é que ele é feito, de quanto tempo leva, né? Porque depois agora a gente enxerga muita gente está lá atrás do computador vendo as planilhas lá e tal, mas não sabe quanto tempo que leva para fazer esse sapato. Sim. Sabe? Então é extremamente importante, né? Pô, daí hoje eu diria assim que a pessoa que hoje no nosso setor vale muito mais, por exemplo, a pessoa que tem vivência dentro do chão de fábrica e experiência de fazer sapato, do que a galera lá que é formada em engenharia de produção e nunca botou o pé dentro de uma fábrica de sapato, nunca passou cola, nunca cortou uma sola, nunca montou um sapato. Então, porque essa pessoa que não teve essa vivência, não teve essa experiência, ela não vai entender como é que é feito o produto e vai depois do dia a dia dela... E não vai dar o valor para o produto. E ela vai se deparar com desafios dentro do dia a dia dela e problemas que vai ter que resolver e que vai precisar saber como é que foi feito para conseguir resolver. Não é por aqui, é por aqui. É por aqui porque eu já fiz e eu sei que é por aqui. Sabe? Então, fala com propriedade. E isso aí, vai querer aprender a fazer sapato com 40 anos. Pô, aproveita enquanto é jovem, sabe? Então, assim, pegar, por exemplo, um jovem e trabalhar 4, 5 anos dentro da fábrica de sapato vai ser uma experiência fantástica para essa pessoa, a nível de aprendizado, né? A nível de experiência. Vai ser um conhecimento riquíssimo lá para a vida, vai levar para a vida inteira depois. E se isso acontecer, vai resolver o problema de renovação de mão de obra que a gente tem. Sim. O grande desafio hoje da mão de obra industrial é essa aí, a renovação. A galera está começando a se aposentar, né? Todos e é justo. os setores, né? Com todo mundo que a gente conversa, é a mesma queixa, né? Não tem mão de obra para o início, né? Para o principal. Então, é extremamente importante. E se não produzir, vai vender o quê? Exato. Né? Vamos usar o quê se não tiver quem faça? Daí tem para fechar essa questão aqui, tem um outro ponto que eu tenho trazido ultimamente nas conversas, enfim, eventos que eu tenho participado. Está chegando a inteligência artificial aí. Tá? Então, assim, acredito que em 2, 3 anos isso aí vai realmente fazer parte da nossa vida. Né? Então, eu acho que todo profissional ele tem que pensar o que eu faço hoje no meu dia a dia que um robô vai fazer. Eu assisti um vídeo de um robô fazendo unha ontem. E a gente achando que não ia ser substituídas tão cedo. Sim. Então, e a assim, pergunta era, será que eu faria o cabelo com um robô? Né? Então, essa reflexão a gente precisa fazer. Sim. Né? E a indústria ela é um dos únicos trabalhos, é um dos trabalhos mais difíceis do mundo de serem substituídos por robô, a indústria calçadista. Então, isso pode ser uma grande oportunidade que começar agora, sabe? Sim. Porque, por exemplo, a pessoa que trabalha lá no relacionamento, conversando com o cliente no Instagram, gente, isso aqui um ChatGPT vai fazer. Vai fazer. Com certeza. Vai fazer. Então, assim, o mundo vai ser daqueles que vão mandar nos robôs. Tá? Então, não é que as pessoas vão ser substituídas, mas É justamente a falta
né, de repente, dessa mão de obra que a gente está falando agora, que a gente não tem, que também está surgindo essa necessidade de ter robôs. Porque se a gente não tem quem faça, a gente precisa ter robôs. Né? Então, é um caminho inverso, assim, que daqui a pouco a gente vai estar se queixando porque tem um robô. Mas hoje a gente precisa dele, digamos assim. Então... assim, eu tenho uma visão... Eu sempre prefiro contratar uma pessoa do que contratar um sistema. Sim. Tá? Sempre preferi isso. Mas, principalmente... Isso foi um dos... Assim, ó, nunca deixei, em nenhum momento, mudar o WhatsApp da Shello para robotizar o WhatsApp da Shello. A pessoa quer ser atendida pessoalmente. Eu fui muito resistente a isso também, tá? Mas agora eu baixei a guarda, porque eu não conseguia contratar... Não conseguia mais contratar gente para trabalhar no atendimento, sabe? Beleza, então vai... Nós lá a gente teve que direcionar, porque vamos ter que criar canais. um bot, vamos ter que botar... Então, assim, eu não... Por um momento quase me convenceram, porque eles estavam vendendo o produto muito bem, assim, eu estava, nossa, que fantástico isso. E depois eu pensei, não, mas eu quero ainda que a minha cliente tenha a experiência de estar falando com uma pessoa, entendeu? Sim. Então, por enquanto ainda não precisei. Daqui a um tempo acho que vai se render também. Eu fui muito resistente durante muito tempo, assim, mas é que daí a gente, agora no último semestre, a gente chegou à conclusão que muitos gargalos que a gente estava tendo dentro da empresa era pela dificuldade de desenvolver conhecimento, de conseguir atrair conhecimento, e então a gente começou a ter um olhar muito mais clínico, assim, para soluções de softwares que atendessem as demandas. Né? Então a gente começou um processo muito forte de automação. Assim, hoje eu tenho... antes eu tinha pessoas que faziam as trocas das clientes, hoje é um sistema que faz, mas, por outro lado, é muito mais rápido para a consumidora fazer esse processo. Né? Então, eu acho que é um caminho sem volta nesse aspecto, e muito mais por uma falta de disponibilidade de mão de obra do que uma questão de avanço da tecnologia. As duas... Uma coisa a lei que rege o mundo é a oferta e demanda. Né? Então, a demanda não deixou de existir, não está tendo oferta de matéria-prima, de pessoas, né? Não matéria-prima, de pessoas. Então, o sistema está ali trabalhando nesse gargalo. Sim. Duda, tu quer fazer a tua última pergunta? Vamos lá, então. Em relação às redes sociais, a gente até já vem falando um pouco aí. Vocês acham que, digamos assim, antigamente, vamos botar que a gente está lá muito antigamente, a marca teria crescido tanto se não tivesse essa questão de Instagram, de tráfego pago, enfim? Como é que vocês acham, assim, que funcionou a favor da marca e do crescimento, ou que, enfim, que atrapalha? Qual que é o pensamento de vocês aí? Se a internet e as redes sociais ajudam no crescimento, no conhecimento de marca? Eu sei que vocês vendem muito, né, no site para outros estados, enfim, então, né? Bom, o meu sapato preto era o segundo e-commerce que eu fiz na minha vida, né, gente? O primeiro ele foi lá em 2013, foi 2013. E ele foi um sucesso absoluto. Assim, ele vendeu 2 pares em 6 meses. Então, assim, tô olhando agora, assim, sabe tudo, acertou de primeira. Mas eu sempre falo isso porque, assim, e-commerce, qualquer coisa, qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer coisa que a gente faz na nossa carreira, olha, dificilmente a gente vai acertar de primeira. E é preciso a gente aprender com os erros, né? E esse mundo do digital, do marketing digital, ele é muito de teste, né? Então, é testar, tu tem um ciclo de PDCA muito contínuo, assim, de entender, planejar, tu faz, tu analisa que deu certo e já age para explorar mais ou para... Opa, não deu certo. Isso eu paro, tem outra estratégia. E não pode perder tempo. E as coisas são rápidas, são dinâmicas. Então, a gente nunca pode estar preso a algo que está funcionando hoje, pode ser que amanhã não vai funcionar. Então, assim, mas eu vejo que hoje, para fazer um trabalho de construção de marca, a gente está num momento muito, muito legal. Porque o crescimento lá em 2013, 2014, por exemplo, a gente não tinha tantas pessoas que usavam redes sociais que usam hoje. Né? Então, isso pode ter sido uma das dificuldades que a gente teve naquele período. Né? E esse crescimento, essa mudança de comportamento, ela possibilitou que tornasse muito mais democrática, né, esse processo de construção de marca. Porque
Hoje uma marca pequena... Pode concorrer com uma maior. Ela pode concorrer com uma maior, disputando o mesmo espaço, o mesmo consumidor, entregando... Então, assim, ela tem as mesmas ferramentas para concorrer com uma empresa maior. Está mais igualitário isso, né? No passado isso não era possível. Sim. Né? Assim, quando a gente fala de tráfego pago, por exemplo, a questão de tráfego pago, sempre tem a analogia, assim, pensa tráfego, faz uma analogia com o shopping. Né? Para ter uma loja no shopping, o que tu quer para ter uma loja no shopping? Tu quer pessoas. Né? As pessoas passando na frente da tua loja. Então, assim, é esse tráfego aí que tu compra para pagar aquele aluguel caríssimo do shopping lá. Enfim. De 2012 para trás, era só isso que existia. É só o shopping. Né? Era só esse tipo de tráfego que tu conseguia trazer para olhar a tua marca. Né? Então, hoje, tu consegue, através das redes, fazer tráfego e botar ali milhares de pessoas dentro da tua loja, né? Por dia. Sem fronteiras, né? Então, eu acho fantástico. Assim, tudo tu consegue mensurar. Né? E, então, entender os dados é muito importante. Não é só fazer uma postagem no Instagram todo dia bonita, uma postagem bonita lá, legal e tal. Não é isso. Né? Pega o e-commerce hoje, ele é a parte que todo mundo vê, que é o feed do Instagram, é a parte menos importante. Exato. Sim. É a parte que menos traz dinheiro para a empresa. Exato. Sabe? Então, isso é só quem trabalha no dia a dia que sabe disso, porque normalmente é onde que mais se gasta energia, né? Assim, inicialmente, quando tá pensando no negócio, fazer umas fotos bonitas lá, deixar um feed no Instagram bonito e vai vender. Eu até nem posso falar tão mal, assim, não posso falar desse jeito no Instagram. O Instagram realmente me ajudou naquele momento. Foi um combo de coisas, eu acho, quando surgiu a Shello. Porque o Instagram estava no auge dele, ainda não tinha tanto esse negócio de anúncios no Instagram, e eu logo já comecei a fazer na época no Instagram. Eu lembro, assim, que não eram muitas pessoas que faziam. A gente fazia, eu mesma fazia e bombava. Foi quando a gente teve 9 pessoas atendendo, né? E era só Instagram, eu nem pensava em Google, nada. E estava bombando com o Instagram. E como tu falou, né? De não ficar na mão de um lugar só, foi isso que a gente começou a abrir os leques. Tem o Google, né? De uma maneira, o Google é um outro perfil de cliente, é o perfil que ele está mais certo do que ele está procurando, né? O Instagram não, o Instagram tu tá lá rolando, olhando e quem sabe aquilo te chamou atenção. Então são 2 tipos eu digo que o Instagram é a isca, né? É a isca, não quer dizer que vai comprar, né? Mas me ajudou muito. Hoje não é mais a mesma coisa como era antes. E a gente, além disso, faz um trabalho bem forte com uma curadoria de moda de Porto Alegre. Ela é a Karina Chaves, uma ex-jornalista da RBS, que foi aonde a gente conseguiu chegar nos figurinos da Globo, nas artistas, influencers, tipo Larissa Manoela, Mariana Rios. Então, de uma maneira orgânica, que eu acho que era isso a maneira mais importante que eu queria, sabe? Sempre quis isso. Eu queria alguém usando, mas eu não ia nem ter condições de pagar na época, né? Uma Larissa Manoela ou uma Mariana Rios para usar Shello. Mas, assim, a importância de ver elas usando para poder vender a minha marca, entendeu? O desejo da marca. Nossa, e realmente funcionou, assim. Foi o boom. E, além disso, o não ter limites, né? Tu poder abranger tudo. Hoje, a gente vende Shello em 26 países. Então, eu gostaria de estar vendendo em mais países, né? Sim. É muito bom. Principalmente biquíni a gente vende fora. O que são brasileiros, não são estrangeiros. São para brasileiros que estão fora e compram para revender nos seus países que estão morando. Sim. A gente já tentou fazer várias ações assim para pegar realmente estrangeiros. E agora a gente está num primeiro projeto que eu acho que realmente vai vingar, que são com franceses. Eles têm uma empresa de representação. São mais de 100 representantes que são da área do calçado, né? Mas todos franceses ali, pegando toda a parte
litorânea da África, que tem praias maravilhosas, né? França, Espanha, Portugal. E essas pessoas já começaram, né, a revender shallow. Então, começamos pelos biquínis, depois a gente vai tentar introduzir os fitness também. E eles pediram o mais legal para não mudar nada, porque eu estava muito preocupada, porque a shallow tem bastante fio, né? Sim. Fio dental. E eles, não, a gente quer a cara de vocês. Esse estilo. A gente quer a cara da shallow. Tu continua fazendo isso aí, porque é isso que nós vamos vender aqui para elas. É o que a gente vem buscando. Então, assim, se parar para analisar, tu tem o espaço, é o mundo. A venda, tu pode vender no mundo todo, entendeu? Então, não tem limites. Só que esse negócio de não ter limites também é uma coisa bem louca, porque eu e o Alex chegamos a um momento que a gente disse agora, que foi um dos momentos que a gente quase mudou de lugar, enfim, vamos crescer mais ou vamos continuar onde nós estamos? E por incrível que pareça, a gente decidiu nesse momento vamos ficar onde nós estamos. Por N coisas, né? Politicamente falando, hoje, né? Mas uma delas a gente quer ter sucesso, sim, mas com qualidade de vida junto. Porque hoje eu vejo como eu, assim, pessoa, estou no meu limite dos limites. E eu acho que quanto eu mais vou crescendo, eu mais vou ser consumida por tudo aquilo. E eu não quero isso. Então, pode ser que eu estou errada, sabe? Pode ser que daqui a 2 meses eu diga, não, mas eu quero mesmo crescer e tal. Mas, nesse momento, a gente estabilizou assim, que está uma maneira muito boa, a gente está conseguindo ter um pouco de qualidade de vida, também continuando a crescer. Nós, em relação ao ano passado, a gente conseguiu ter um crescimento de 24%. Então, isso representa muita coisa, levando em consideração tudo que nós passamos, né? Pandemia, eleições, tudo. Então, por que a gente vai mexer agora, nesse momento, sabe? Nisso. Vamos deixar estável e vamos ver. Mas as novidades sempre continuam, né? Sim. Isso não muda. Mas em relação ao crescimento em si, está estável agora. Mas é uma escolha também. É uma escolha. Foi por uma escolha difícil. Mas foi o que a gente escolheu agora. Tem momentos que a gente tem que fazer esse tipo de escolha mesmo, né? A sabedoria do empresário. E isso, assim, lá a gente já viveu muitos ciclos. Assim, um dos nossos maiores erros lá na arrancada foi ter crescido muito rápido. Foi ter atendido tudo que o mercado queria comprar da gente como fábrica, sabe? Esse foi o nosso maior erro ali entre 2011 e 2013. Foi o que nos levou a passar pelo primeiro período de dificuldade da empresa, lá em 2014. E ainda uma família inteira, né? Porque é uma família que está ali trabalhando. Então, é a família inteira que está sendo sugada por aquilo. E é engraçado porque a gente chegou um momento que eu queria, inclusive, tirar a estrutura toda da Shallow daqui. E a gente queria ir para Santa Catarina, porque eu tinha utopia de que se eu fosse ir para Santa Catarina e começasse tudo de novo, a Shallow lá, pegasse o showroom da Shallow, levasse para lá e começasse... Eu ia ter qualidade de vida lá. Gente, eu só ia transferir a minha dificuldade para outro lugar e ainda ia ter que começar tudo de novo. Então, nós desistimos disso também. Não, vamos permanecer aqui, está tudo bem, está tudo certo. É que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Nem deu para reparar, óbvio. Mas eu sempre quero mais. Então, essa coisa de vou te segurar agora e vamos ficar por aqui foi do Alex e do meu próprio filho. Porque eu chegava em casa e era o tempo todo trabalhando, sábado, domingo, trabalhando. E aquilo estava me consumindo demais. E aí, tu imagina se botasse em prática mais uma evolução. Exatamente. Que precisar de mais tempo ainda. Então, assim, eu quero poder continuar tendo aquele contato que eu falei, de poder ouvir o cliente, de poder, de vez em quando, ir lá no Instagram eu mesmo atender, de entender o que cada uma está querendo. Teve uma coisa bem legal que a gente pegou o Jojo Todinho para fazer alguns conteúdos, né? E... porque muitas pessoas falavam que a Shallow ela não produzia coisas para pessoas maiores plus size, por exemplo. Que não é verdade. A gente tinha, só que é normal
as pessoas que gostam de se expor mais e tal, tirarem fotos, as musas fitness vão amar com a Shello, a gente vai repostando. Mas não quer dizer que as outras não usavam, só que as que não gostam de, normalmente, tirar foto e se mostrar, e marcar, e falar. Então, vamos mandar umas peças para o GG Todinho. Foi sucesso total. Total mesmo, foi muito legal, tanto que eu nem tinha uma tabela plus size desenvolvida para a Shello, e hoje a gente tem vários modelos plus por causa dela. Realmente foi muito bom, um público novo para nós, e é um público que ele quer gastar e não tem onde gastar. É bem interessante. Então, a gente conseguiu pegar um público a mais, mas se manter estável e eu conseguindo ter vida. Sim. Isso é importante. Né? Gente, que legal. Eu acho que teria muito mais assunto para a gente falar, né? Porque a vida de empreendedor e falar de equipe também e motivar a equipe é algo que tem assunto para muito tempo, mas nosso tempo está se esgotando. E a gente quer agradecer muito a presença de vocês por terem topado aí entrar escovar essas ideias conosco, né? Esperamos poder ter motivado outros empresários a tentar, né, ajustar suas empresas aí para conseguir essas mãos de obras que precisa sempre, que é tão importante. E eu acho que é isso, Duda. E aí quero saber se vocês querem deixar alguma dica, algum conselho para quem está começando, ou para quem já está no meio do caminho e não sabe se continua, se para. O que vocês têm aí para falar para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo? Vou dar 2 recados, então, para 2 públicos diferentes. Então, para a galera aí que está começando carreira ou que está buscando oportunidade no mercado, a dica que eu daria é pensar assim, antes de pensar no currículo que vai montar, enfim, pensar no que realmente quer para a sua carreira, né? Porque muitas vezes eu encontro pessoas assim que não sabem muito bem o que querem. E é importante, assim, o que move a pessoa, o que move qualquer ser humano é o objetivo. É saber onde tu quer chegar. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente, quando vai contratar, é o que a gente quer. Pô, eu quero contratar uma pessoa que ela venha para dentro da empresa para crescer, se desenvolver, para que ela saia daqui para algo melhor, sabe? Ou que ela se desenvolva aqui dentro e conquiste novos espaços dentro da empresa. Então, e isso só é possível se a pessoa sabe onde que ela quer chegar, porque ela vai ter um comprometimento para chegar nesse resultado, né? Então, esse é um recado assim, para a galera aí que quer trabalhar. E para o empresário, a gente vive um momento que é muito fácil a gente reclamar que não tem mão de obra. Esse é o caminho mais fácil. Né? Mas a iniciativa que vocês estão tendo aqui, ela é fantástica, que é tu buscar desenvolver pessoas e desenvolver o desejo de trabalhar, o desejo de que, opa, gente, não é por aqui as coisas, é por aqui. De mostrar isso, né? Então, acho que iniciativas nesse viés são muito positivas e a gente vive numa era onde eu acho que passou aquele momento em que empresário não conversava, sabe? A gente anda numa região aqui que pegava calçadista falando com o outro, eu não sei quem é que mentia mais pro outro na mesa. Assim, eu produzo tantos par por dia, eu produzo só olha lá, depois olha, não, peraí, eu acho que é menos. Né? Então, assim, era... Em vez de motivar, desmotivava, né? Gente, então, assim, eu acho que a gente vive uma era que tudo precisa somar, que as empresas precisam sentar para conversar e discutir problemas que todos têm. Né? Hoje existe um problema de contratação, de turnover. Existe. Né? Então, como é que a gente vai preparar nossas empresas para esses desafios? Como é que a gente vai estimular a mão de obra para querer trabalhar e para ficar na empresa, para enxergar futuro nisso? Então, esse ponto de discussão ele é fantástico, é muito positivo. Mas, principalmente, daí esse aqui é o meu recado final, a gente não pode terceirizar a culpa. Né? A gente não pode focar no problema, a gente tem que focar na solução. Então, assim, beleza, estamos com dificuldade de mão de obra, foca na solução. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Vamos escovar ideias. Exatamente. Isso aí. Então, é isso aí. Muito Obrigado bacana. pelo convite, meninas. Muito obrigada. Então, agora vamos fazer um brinde aqui com as 2 moças que vão brindar. Com espumante. Eu e o Matheus, a gente vai ficar no cafezinho. Vamos no café. Tem um cafezinho ainda.
Bora fazer um brinde aí, né? Para comemorar essas ideias. É. Um bate-papo muito legal. Eu consegui me comportar e não virei Viu? nada. Agora é a hora, então. Aham. Então, o aumento das equipes, né? Vamos brindar Um aí. brinde ao projeto que vocês estão montando, que é maravilhoso. Eu estou muito orgulhosa de vocês. Ai. Eu já me senti tão orgulhosa de ter recebido o convite, mas de ver vocês fazendo isso, executando, assim, tomando essa coragem e usando o tempo precioso de vocês para isso, merece um brinde. Vida longa, o Escovando Vida Ideias, longa. então. Vida longa! Bora escovar a próxima ideia com a gente? Bora. Então, vamos lá.